Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e esse é o canal A Tribo de Dan. Nós estamos no programa Classe dos Professores, programa que tem a intenção de estudar a Bíblia através do guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina. A cada 3 meses, a lição da Escola Sabatina muda o seu tema e nós então partimos para uma nova jornada diante daquilo que a Bíblia apresenta. Durante esses 3 meses, nós estamos estudando o livro de Primeira e Segunda Coríntios. E começamos aí já há 2 semanas estudando os primeiros capítulos, né, do livro de Primeira Coríntios. Se você gosta de conteúdo da Bíblia, se você gosta de temas bíblicos, eu sugiro a você que comente, curta e compartilhe este vídeo e também que você se inscreva no canal para você sempre receber a atualização de quando os vídeos são lançados. A lição desta semana que nós estudamos, ou o tema de 1 Coríntios que nós estudamos essa semana, é a unidade em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, está escrito assim: Entretanto, irmãos, peço em nome do Senhor Jesus Cristo que todos vocês concordem no que dizem e não permitam que se dividam em facções, mas sejam restaurados, tendo a mesma mente e o mesmo propósito. O que leva Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios, são as inúmeras divisões que existiam dentro da cidade de Corinto. Inúmeras divisões. Qualquer motivo era o suficiente para que eles fossem divididos. O primeiro motivo que ele vai elencar, inclusive no texto principal desta semana, que nós estudamos essa semana, é a questão de quem eles eram discípulos. Existia na antiguidade uma disputa muito grande em todo o mundo antigo, inclusive em Israel, inclusive entre os gregos, a disputa entre aqueles que participavam de alguma escola filosófica. Israel tinha a escola de Shammai e a escola de Hillel. Eram escolas que viviam brigando sobre a interpretação do texto bíblico. Na, Eram brigas assim, não físicas, né, mais intelectuais, mas eram questões que faziam com que um grupo se achasse superior ao outro. Já no mundo antigo, você tinha aqueles que eram mais de uma ideia hedonista, ou seja, que queria viver os prazeres, né? E você tinha outros que tinham uma ideia um pouquinho mais comedida diante das possibilidades de viver o mundo. A virtude estava em abrir mão dos prazeres. E quando esse tipo de pensamento entrou no cristianismo, né, eles esqueceram de pensar igual Jesus, né? As pessoas ficam brigando por poder, mas Jesus fala: entre vocês não deve ser assim. Entre vocês, que cada um viva, né, para servir o outro. Essa é a ideia fundamental de Cristo. Só que muitas vezes nós deixamos as ideias do mundo entrarem é, ou participar, ou sejam ideias que vão fazer parte da vida, do cotidiano da igreja. E não deve ser assim. A, a igreja, ela tem os seus valores próprios, né? Vou, vou colocar aqui algumas questões que podem fazer parte de algum tipo de pensamento que no mundo faz sentido, mas que na igreja não precisa ser exatamente assim. Um deles, por exemplo, está relacionado a como reconstruir as relações. A Bíblia nunca apresentou que o culpado deve ser aquele que busca a reconstrução da relação. Pelo contrário, nós ofendemos a Deus e é Deus que sempre vem até a humanidade tentar reconstruir a relação. Porque a reconstrução de uma relação destruída não vem daquele que é culpado. Ou seja, não é o culpado fala, eu errei e a gente tem que reconstruir a relação. A relação é, destruída tem que ser reconstruída a partir daquele que é mais maduro, principalmente na questão espiritual, e este que é mais maduro na questão espiritual, ele vai tentar reconstruir a relação. É assim que funcionam as coisas na Bíblia, com valores diferentes daqueles que estão no mundo, né?
E nós devemos participar de valores que são maiores, que são eternos, que são celestiais, e não os valores que são humanos. Portanto, apesar de escolas filosóficas diferentes, e aí a gente pode colocar, apesar de teologias diferentes dentro do mundo cristão, é, a nosso relacionamento um com o outro não deve ser de divisão, mas de respeito mútuo, apesar das ideias e interpretações diferentes que se possa ter a respeito daquilo que se tem estudado, né? E a gente precisa ter paciência e calma para esperar que a unidade em Cristo seja maior. Já dizia Santo Agostinho, né, ou pelo menos atribuem essa fala a ele, né? Naquilo que não é essencial, nós temos diversidade. No essencial, nós temos unidade. E no tudo mais, caridade. Ou seja, amor. Nós temos que ter amor acima de todas as coisas, naquilo que é essencial, que a gente pode até chamar, ou que o C.S. Lewis chamou de cristianismo puro e simples, nós temos que ter unidade. Mas aquilo que não é essencial, ou aquilo que não faz parte da essência da salvação, a gente tem diversidade com respeito em relação ao outro. E por que que a gente está falando isso? Porque se a gente lê 1 Coríntios, do verso 12, do capítulo 1, verso 12 até o verso 17, a gente vai ter a seguinte situação, que é um dos motivos que leva Paulo a escrever essa carta. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aí ele lembra, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas, e além destes, não lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Esse é o motivo básico que Paulo enviou a carta. Existia o motivo de divisão por causa daqueles que escrevem, que foram discípulos de um ou de outro, mas também existiam outros motivos de divisão. Por aquilo que eles comiam, quem comia tal coisa ou quem não comia tal coisa, por aqueles que aqueles que tinham um determinado dom e outros que tinham outros dons, e aí também causava divisão. Então, existiam vários motivos para divisões dentro da igreja de Corinto, e Paulo vai escrever contra cada uma delas. Em cada uma delas, nós vamos chegar no momento adequado e vamos falar deste momento adequado sobre cada uma delas. Mas neste primeiro momento, o motivo da divisão é a questão de por quem foi que te discipulou. Um foi discipulado por Apolo, outro foi discipulado por Paulo, outro foi discipulado por Pedro, outro foi discipulado por. E aí, Paulo fala assim: todos são de Cristo. Na verdade, no fim das contas, nós não somos discípulos de nenhum ser humano. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem é o nosso grande modelo a ser seguido. Ele é a grande referência de fé, de prática e de teologia. É aquilo que Cristo nos propõe que nós devemos seguir. Nós não somos discípulos de nenhum professor de Bíblia, nós não somos discípulos de ninguém que escreveu um determinado livro, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Ele é o nosso grande mestre, é a ele que nós servimos. Portanto, aqui a gente não pode ter uma ideia de que porque alguém aprendeu a Bíblia com o João, ou com a Maria, ou com o José, ou com o Joaquim, é, que essa pessoa tem autoridade ou proeminência em relação àqueles que aprenderam a Bíblia com o Mateus, com Marcos, com qualquer outra pessoa. Por quê? Porque todos são discípulos e servos de Jesus.
Todos devem seguir o grande mestre Jesus. Todos devem estar debaixo da orientação do grande mestre Jesus. Então, não importa a, se nós somos discípulos de A ou de B, quem é que trabalha em favor de todas as pessoas é Jesus Cristo, né? Um planta, outro colhe, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento a todos. E esse é um ponto importantíssimo para você se lembrar, porque também quando você está no trabalho, na missão, é, você pode estudar a Bíblia com uma pessoa muitos e muitos anos e aquela pessoa nunca tomar decisão. E aí chega alguém novo na igreja, faz amizade com aquela pessoa que você estava estudando a Bíblia, e aí, num momento de maior interação, consegue trazer aquela pessoa à decisão ao lado de Cristo Jesus. E isso não é motivo para a gente ficar enciumado ou triste. Não, isso é motivo de alegria, porque o seu trabalho foi importante para aquela pessoa ter as bases e o aprofundamento da fé, e o trabalho de outra pessoa foi importante para que aquela pessoa por quem você tanto lutou tomasse a decisão do lado de Cristo Jesus. Então, nós temos um trabalho colaborativo e não competitivo. Nós temos um trabalho que junta, une forças é, para que um indivíduo seja salvo. E se a gente fosse contar cada história de pessoas que se entregam a Jesus, nós perceberíamos que há o trabalho de A, de B, de C, de D, de E, de F, há tantas pessoas às vezes para salvar uma única alma. Mas se for necessário que 100 pessoas se juntem para que um seja salvo, vale a pena juntar 100 pessoas, o esforço de 100 pessoas, para que um esteja na eternidade. E a gente precisa trabalhar nesse sentido, unidos para que, se Paulo plantou, Pedro regou, o Apolo cuidou, mas é Cristo que traz ali o crescimento e o desenvolvimento espiritual, porque todos nós somos servos de Jesus. E aí vem o ponto, né? Sabedoria e maturidade. Todos nós lidamos com níveis de maturidade espiritual diferente, e Paulo vai falar muito disso, muito sobre sabedoria e maturidade. Nós temos que ter em mente que existem coisas que nós gostamos, que são diferentes das coisas que o meu irmão gosta. E que, apesar de eu gostar de certas coisas que ele não gosta, nem ele não gostar das coisas que eu gosto, nem eu gostar das coisas que eu gosto e ele não, são coisas de fato pecaminosas, são apenas gosto. E eu tenho que, a maturidade é entender que se, apesar do que eu faço, não é errado, não é pecado, mas o meu irmão não gosta que eu faça, eu devo não fazer mesmo não sendo errado, para não ofender o meu irmão. E o meu irmão, que é maduro espiritualmente, que sabe que existem coisas que ele não gosta, mas que irmãos na nossa igreja gostam e que não são erradas, ele é, pode deixar que os nossos irmãos façam o que eles gostam de fazer, porque não é pecado. E ele é maduro espiritualmente para eu não gosto, mas eu eu acho que vale a pena deixar os meus irmãos é, praticarem ou terem esse momento, porque não é pecado. Vou dar um exemplo. Acho que as maiores brigas acontecem em relação à música. Quando nós temos vários estilos musicais, mesmo dentro da igreja, e tem estilos que eu gosto, tem estilos que eu não gosto, mas eu preciso que o estilo que eu gosto seja cantado, tocado dentro da igreja, para que a minha experiência de adoração seja mais completa. Mas eu também preciso deixar que estilos que eu não gosto sejam tocados e cantados dentro da igreja, porque para que a experiência do meu irmão que gosta daquele estilo de música seja mais completa em termos de adoração. Então, isso é a ideia de maturidade. Maturidade em saber
que existem coisas diferentes dentro da igreja que não são erradas, que talvez eu goste, talvez eu não goste, mas que eu deixo que elas aconteçam ou não aconteçam, para que o meu irmão, que tem um gosto diferente do meu, também tenha uma experiência de relacionamento com Deus dentro da igreja que seja mais completa para ele também. E o problema é que o problema acontece e a imaturidade espiritual está aí quando as pessoas acham que só o estilo dela é o estilo verdadeiro, só o gosto dela é o gosto verdadeiro. Esse é o problema. Só aquilo que ela gosta, só aquilo que ela faz é a vontade de Deus. Isso é imaturidade espiritual. A pessoa pode ter 40 anos de igreja. Se ela pensa assim, ela é imatura espiritualmente. Por quê? Porque ela não entende que Deus se. E ali, isso está em Hebreus. Deus se relaciona de muitas formas, de muitas maneiras, com os seres humanos que são diferentes. São indivíduos diferentes. Com a Babilônia, Deus se comunicou de uma forma através do profeta Daniel. Com os hebreus, ele se comunicou de outra forma através do mesmo profeta. Porque são comunidades diferentes, são pessoas diferentes. Então ele vai se comunicar de um jeito com os babilônios, ele vai se comunicar de outro jeito com os hebreus. E é assim que funciona. E nós temos que ter a maturidade espiritual para entender. Eu não posso transformar gosto, tradição ou coisa parecida em princípio. Então é necessário esse tipo de maturidade para que a gente consiga desenvolver uma vida dentro da comunidade, dentro com pessoas diferentes. Eu não posso transformar aquilo que eu gosto de tradição, é, de, é, de gosto pessoal, em princípio bíblico. Não. Aí eu estou me tornando. Olha só, e aí eu vou acusar as pessoas que fazem diferente daquilo que eu gosto de estarem em pecado, quando na verdade eu estou em pecado por me tornar um Deus para mim mesmo. O que isso quer dizer? Eu estou, eu estou fazendo um culto que me agrada. Eu estou fazendo um culto para mim. Ou seja, eu sou o Deus daquele culto. Então, as pessoas que normalmente trabalham ignorando as múltiplas formas das pessoas expressarem a sua fé, é, desde que não quebrem nenhum princípio bíblico, são pessoas que normalmente são idólatras ou egodolatria ou egolatria, adoração a si mesmo. Elas adoram a si mesmas, tá bom? Ah, e esse é o ponto. Nós estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui por resultados. Nós não estamos aqui por receber bonificações ou por receber é, algo. Nós estamos aqui para servir. Nós nos entregamos para servir as outras pessoas e servir a Cristo. Primeiro, servir a Cristo no sentido de levar mais pessoas ao reino dos céus e servir as outras pessoas no sentido de fazer com que a vida delas seja menos miserável, porque a vida, por mais rico que você seja, você ainda tem uma vida miserável aqui, né, neste planeta. Mas a ideia é que quando você se aproxima dos padrões celestiais, a sua vida vai ser menos miserável, um pouquinho menos miserável a cada dia, porque você está próximo de Cristo. Então a miséria não tem a ver com dinheiro ou falta de dinheiro no sentido espiritual. A miséria tem a ver com estar longe de Deus ou perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, menos miserável é a minha vida. E tem gente que pode ter muito dinheiro, mas vive uma vida miserável porque não está próximo de Deus. E é o ponto que a gente precisa entender. Então, quando a gente serve e quando a gente aproxima as pessoas de Deus, nós estamos tornando a vida delas menos miserável, menos miserável. E é nesse sentido, a gente não pode ver essa miséria da humanidade acontecendo e ficar parado, porque Cristo olhou para a miséria da humanidade e não ficou parado. É esse o sentido do serviço.
o sentido da entrega para tornar vidas que eram antes miseráveis por estarem longe de Deus, em vidas que não são miseráveis por estarem próximos de Deus. E é lógico que o fim da miséria vai acontecer quando Cristo voltar, mas nós só poderemos viver este momento se nós já participarmos um pouquinho, recebemos um pouquinho das bênçãos de Deus, fugimos da miséria humana já agora aqui na terra. E é esse o estilo de vida do cristão, que é o estilo de vida que reflete o estilo de vida de Cristo. Cristo não estava preocupado com resultados humanos, ele estava preocupado com a salvação, com o reino dos céus. E o estilo de vida de Cristo, de salvar Nicodemos e salvar a mulher do poço, o estilo de vida de Cristo de amar a todos, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, de entregar o seu próprio filho, né? Deus entregou o seu próprio filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida até. Quando a gente entende essas coisas, quando a gente vive para a salvação de outras pessoas, nós vivemos o estilo de vida de Jesus Cristo. E que essa lição de 1 Coríntios, os estudos que nós vamos fazer sobre 1 Coríntios, nos levem a um entendimento mais amplo e profundo de que Deus, o Deus dos céus, ele nos quer unir como um povo para que a mensagem seja pregada e aí Cristo possa voltar. Porque diz que quando o evangelho for pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações, o fim vai vir. E a gente espera que esse fim venha logo, porque o fim é o começo, o fim deste planeta é o começo do reino dos céus pela eternidade. Que Deus abençoe você e que você seja motivo de união da igreja e não de divisão. Que Deus te abençoe.